É, pessoal, saiu o trailer do Aquaman e nesse vídeo a gente vai fazer a análise um pouquinho diferente, porque eu já vi o trailer, não tem por que fazer reação agora, e eu já vou partir para a análise do trailer com tudo que a gente já sabe do filme, e tentando buscar as referências que o trailer tem. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tô tentando fazer um pouco diferente, não correndo tanto, tendo um pouquinho mais de pesquisa, para ter um pouco mais de conteúdo, sem precisar contar tanto pela reação. Muito bem, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. De uma forma geral, o Reino Perdido parece estar se baseando em duas HQs do Aquaman. Curiosamente, as duas têm nomes parecidos, que é A Morte de um Rei e A Morte de um Príncipe. Essa saga aí da Morte de um Rei aconteceu nos Novos 52 e envolve o retorno do Rei Atlan, só que nessa forma mais de zumbi. Já a HQ A Morte de um Príncipe é uma das sagas mais polêmicas que o Aquaman já teve, isso porque durante toda a saga, que é até um pouco longa, na qual o Arraia Negra quer ter a sua ultimate vingança. E no meio dessa história, o Aquaman é exilado de Atlântida, ele não é mais rei, e chega no momento decisivo que o Aquababy é sequestrado pelo Arraia Negra, e ele acaba morrendo no momento que o Aquaman estava tentando salvar todo mundo. E ele acaba falhando em salvar o seu filho. A primeira coisa importante do trailer é essa parte dos logos da Warner e da DC. E isso é importante porque a primeira cena do filme deve ser na Antártica. No trailer dos bastidores, a gente tem várias cenas que acontecem no gelo e com algumas pessoas descendo cabos, até talvez tendo algum tipo de cena de ação ali. Olha, eu acredito que esse início vai servir muito para apresentar o novo tridente que o Arraia Negra vai usar. Porque como dá para ver no trailer, né, o Arraia Negra tá com essa nova arma que emana uma energia verde, e é essa arma que faz com que o Arraia Negra consiga combater frente a frente o Aquaman. É provável que esse tridente esteja perdido, congelado, submerso nas águas, e o Arraia Negra, consumido por essa vingança, talvez até orientado por aquele personagem que aparece na cena pós-crédito do Aquaman 1, que é o Dr. Shin, especialista em lendas da Atlântida, que pode acabar guiando o Arraia Negra para conseguir esse tridente. Eu também acho isso por causa de uma questão de estrutura. É bem provável que eles já queiram colocar a primeira cena do filme estabelecendo o novo poder do Arraia Negra para não precisarem mais se incomodar com isso e a partir daí desenvolver o Arraia Negra apenas pela sua motivação, que é a questão da vingança. Muitos filmes de jornadas de herói costumam fazer isso. Um dos exemplos mais recentes aí foi o Super Mario, que o Bowser logo no início consegue a estrela que ele queria. Então a abertura eu acredito que seja essa do Arraia Negra. E a outra coisa que eu acho que vai acontecer é que quando o Arraia Negra tirar o tridente, de certa forma ele deve libertar as forças que estavam, contidas ali, que são esses zumbis aquáticos que a gente vê aqui e que no passado eles entraram em guerra com o povo de Atlântida. Mas já eu chego nessa parte da guerra do Atlan. O trailer na sequência mostra algumas cenas do primeiro filme. Aqui eles estão reestabelecendo o que aconteceu, a jornada do Arthur, para o pessoal lembrar o que aconteceu. E na sequência eles mostram o status atual do Aquaman. O farol é a casa do Aquaman. Ele vive ali com o seu pai, a Mera, e o que o filho revela, o seu filho, que nas HQs é chamado de Aquababy. O trailer e provavelmente o filme vai estabelecer muito bem, os pilares, da vida do Aquaman, o pai, a mãe, a Mera e o filho, e o reino dele também, para justamente estabelecer o vilão, porque o Arraia Negra nesse filme vai ser aquele espírito vingativo que quer acabar com a vida de uma pessoa. A gente já viu isso em outros filmes, só que também o legal deles fazerem isso com a Arraia Negra é que ele é bem assim nas HQs. Ele é bem vingativo, rancoroso, guarda mágoa como ninguém e quer se vingar do Aquaman, custe o que custar. E esse ponto da história com certeza saiu da HQ A Morte de um Príncipe, porque ela já começa com a Arraia Negra querendo se vingar do Aquaman e começando a executar o seu plano de múltiplas fases, para se vingar dele de uma vez por todas. Nas HQs é porque o Aquaman derrotou ele, mas aqui nesse filme, como a origem do Arraia Negra é inspirada na origem do Arraia Negra dos 952, que tem uma relação com o pai dele, a vingança dele é um pouco mais complexa do que só quero me vingar do Aquaman porque ele me derrotou. Não, eu quero vingar do Aquaman porque ele também matou meu pai. E a outra coisa é que eu acho extremamente propício o Aquaman ter essa jornada agora no segundo filme, de que ele deu o passo seguinte. Ele já é rei, ele já tem uma família, ele já tá feliz. O passo seguinte nessa história seria tentar causar uma ruptura nessa felicidade
pra ver como que ele evolui como personagem. E na minha opinião, esse é um ponto de partida de personagem bom, principalmente pro Aquaman, porque o Aquaman, a grande maioria das histórias dele é sobre ele lidar, né, com as múltiplas coisas da vida dele adulta, como o reino dele, ele sendo rei, ele cuidando da família dele, ele dividindo a atenção com a Liga da Justiça. As histórias do Aquaman fazem justiça, né, aquela frase pesada é a coroa do rei, porque ele tem muitas coisas para cuidar. E todo mundo que escreve as HQs do Aquaman tenta cuidar disso. Ele conseguir encontrar o equilíbrio das múltiplas coisas que ele tem na sua vida. E ali a gente vê o Aquaman cuidando do Aquababy, trocando a fralda dele. E o detalhe é que depois dessa cena, a gente não vai mais ver o Aquababy. O que será que vai acontecer com ele? Já já eu chego lá. Aqui a gente vê que o Aquaman conversa com seu pai, tem essa boa relação com ele, busca auxílio no pai, né, que cuidou dele sozinho também, e detalhe também para a roupa do Aquaman, porque ele tá de roupão, relaxado, aproveitando a vida, o que parece que ele saiu um pouco do reino de Atlântida, talvez para curtir um pouco o bebê, talvez para curtir um pouco férias junto com a família dele, ou é uma coisa que ele faz tudo ao mesmo tempo mesmo. E enquanto eles conversam aqui, vai dar para ver um problema acontecendo em Atlântida. Parece que algum veículo saiu do lugar e isso causou algum tipo de problema. A sensação que eu tenho é que logo depois deles apresentarem o Arraia Negra, o tridente do Arraia Negra, eles vão cortar para mostrar o dia a dia do Aquaman. E o dia a dia do Aquaman também envolve resolver esses problemas que acontecem em Atlântida. Ele é o rei que coloca a mão na massa. Ele vai, ele tá presente, as pessoas gostam dele, e eu acho que essa é bem uma das cenas que a gente vai ver. Algum problema que vai acontecer na cidade que ele e talvez até a Mera resolvam. Porque se vocês olharem aqui, é um barco que perde controle e o Aquaman faz de tudo para segurar o barco para não bater na cidade. Isso aqui é o típico dia comum do Aquaman. E aí a gente vai, corta para a próxima cena e é essa daqui, né, do Aquaman no varal da casa dele, né, com a roupa do Aquaman pendurada. Pô, isso aqui foi genial, isso aqui foi bom demais. O Aquaman é gente como a gente, ele coloca no varal, tem que esperar secar, mas se tá frio, demora para secar. Pô, e sem falar da piada que ele tá esperando secar uma roupa que ele vai usar debaixo da água. Mas claro, ele é o rei, a roupa tem que estar sempre brilhando. Aí ele fala, sou o rei de Atlântida, e corta pra essa cena maravilhosa do Aquaman no trono de Atlântida e a câmera dando um zoom out, né, pra mostrar todo o reino de Atlântida. Oh, isso é bom demais! Essa estética que o James Wan criou, perfeição, perfeição, lindo demais esse frame. E atenção pro diálogo, que é muito importante, porque o Aquaman fica falando, ó, debaixo da água tem 500 milhões de pessoas. E não só pessoas, mas também todas as espécies marinhas. E que ele é o responsável por todas elas. E aqui já entra esse negócio importante, que é o Aquaman chamando, né, a Atlântida de lar. E que muitas pessoas veem a Atlântida como seu lar. E isso é importante por causa da subplot que a gente vai ter das calotas polares derretendo. Com certeza a vida marinha vai ser afetada no momento que o Arraia Negra conseguiu o tridente e ele usar lá a força do tridente com os zumbis marinhos lá. Isso deve afetar a energia vital do planeta Terra, ou só da vida marinha, mas com certeza o ato do Arraia Negra conseguir o tridente, ele como um homem que vive na superfície, tira o tridente e isso afeta a vida marinha, e isso vai ser uma metáfora para a mensagem geral do filme, né, que é uma mensagem ambientalista. E aí é um show de imagem. O James Wan fazendo essas vidas marinhas é 10 de 10. Esse vilarejo aqui, cara, sensacional. Parece aqueles vilarejos, né, que se alimentam só com a vida local e eles estão em total harmonia com o ambiente, vivendo em paz ali. Talvez esse vilarejo tenha alguma importância na história, porque na HQ A Morte de um Príncipe, tem uma historiazinha que o Arraia Negra ataca os fazendeiros de Atlântida, que são os fazendeiros que moram ao redor de Atlântida e ficam cultivando animais e plantas subaquáticas. E eles fazem isso porque é o método de vida deles. E o Arraia Negra ataca eles para atacar diretamente a Atlântida, né, para prejudicar o reino de Atlântida, porque tudo isso supostamente afeta a economia de Atlântida. E o Aquaman, claro que se envolve nisso. E se o plano do Arraia Negra é de atacar tudo que o Aquaman ama, não é só matar o pai do Aquaman, não é só matar a Atlana, não é só matar a Mera ou o Aquababy. É também de acabar com o prestígio dele no reino e talvez até mesmo acabar com o reino inteiro. Então faz sentido ele atacar esse vilarejo para tentar prejudicar, né, a economia de Atlântida. E com isso vamos cortar para a nave do Arraia Negra. Quando a gente sai dessa cena do submarino e vamos para essa cena, olha só, essa cena aqui, eu não acho que ele tá dentro do submarino. Eu acho que ele tá lá na Antártica. A cena do início do filme, talvez quando ele vai conseguir o tridente. Porque ele tá com uma roupa bem pesada pro frio
E eu acredito que ele tá conversando com o Dr. Tim do primeiro filme. Eles devem ter chegado ali, montaram essa base, estão investigando o gelo ali para tentar encontrar o tridente. E é nesse momento que o roteiro vai aproveitar para dar as motivações do vilão. Depois, na sequência, a gente vê ele com uma raia negra entrando nesse submarino dele. Aliás, submarino 10 de 10. Maravilhoso. Uma coisa que eu tava na dúvida é se o uniforme desse segundo filme ia ser melhor do que o do primeiro. Porque o primeiro tem uma pegada um pouco mais realista e esse segundo é bem mais quadrinhos. E olha, olhando só o trailer, eu acho que já gostei mais desse segundo uniforme do que do primeiro. E o primeiro já é muito bom. Embora esse seja mais cartunesco, eu acho que combina completamente com o clima que eles estão criando aqui. Bem, frame seguinte, naves de defesa de Atlântida combatendo a nave do Arraia Negra. Percebam que a nave está com uma espécie de escudo verde. E isso com certeza vem da força do tridente. Tudo que envolve a força do tridente tá verde no filme. O tempo tá verde, os zumbis subaquáticos lá estão verdes, o tridente quando brilha é verde, os olhos do Arraia Negra quando tá com o tridente ficam verdes. Então, embora não tenha uma explicação científica para isso, o escudo tá vindo do tridente. Na sequência, a gente vai ver a mãe do Aquaman, né, a Atlana, fugindo de alguma coisa. Fica subentendido que seja o Arraia Negra caçando ela, tentando matar ela. Se você olhar para o fundo, não me parece que eles estão em Atlântida. Parece que ali é só o meio do oceano. E aqui fica aquela dúvida boa de como que o filme vai ser montado. A gente sabe que o Arraia Negra vai atacar o farol da casa do pai do Aquaman. Só que a gente não sabe em que ordem essas coisas acontecem. Ou se vai ser tudo ao mesmo tempo. A cena seguinte é aquela que a gente tinha visto no teaser, do Aquaman vestido de Aquaman, chegando no farol totalmente destruído, e a rainha Atlana lá atrás do Aquaman. No plano aberto, se você dá zoom, você vai ver o Aquaman correndo em desespero, a Atlana correndo em desespero, até a Mera correndo em desespero, e tem uma quarta pessoa ali que pode ser o Orm. Mas a gente não vê o pai do Aquaman, e na teoria o Aquababy era pra estar no farol. Aquela cena do início do trailer, que o Aquaman tá cuidando do Aquababy, isso daí provavelmente é no primeiro ato, e essa cena aqui da destruição do farol é no início do segundo ato. E os heróis estão correndo em desespero pro farol para ver se o Aquababy e o pai do Aquaman estão vivos. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o pai do Aquaman vai morrer e o Aquababy vai ser sequestrado. Primeiro porque é muito pesado matarem um bebê num filme. É muito pesado. Daí não vai acontecer. E segundo porque a vingança do Arraia Negra talvez nem seja matar o Aquababy, seja deixar o Aquababy sem um pai, que foi o que aconteceu com ele. E ele sequestra o Aquababy para levar o Aquaman para uma grande armadilha no final do filme. Na cena seguinte, a gente vê o Arraia Negra debaixo da água, ele provavelmente está em Atlântida, e o curioso é que ele está de boas debaixo da água. Talvez isso seja por causa, né, do tridente, que está dando os poderes para ele. Nossa, gente, esse frame é muito bonito. Nossa! Esse fluxo das ruas, né, de Atlântida, das naves indo em direção a algum lugar e elas sendo atacadas. Cara, cinema essa cena. Na sequência a gente tem a Atlana, né, a Nicole Kidman, reforçando a questão de que o Arraia Negra precisa ser detido. Aí a gente tem esse frame aqui muito legal do próprio Arraia Negra no seu trono usando um tridente. E atrás dele dá pra ver o exército dele, né, os dois capangas dele. E o legal desses capangas é que o James Gunn não tem vergonha. Colocou os capangas do Aquaman com aquele capacete de mergulhador clássico. Isso aqui é muito bom e tem uma luzinha verde que você vê eles de um jeito meio assustador, sabe? Como se eles estivessem sendo controlados pelo tridente, sabe? E eu imagino que isso daqui seja dentro do submarino dele. A gente vê ali atrás o que parece ser uma sala das máquinas. E uma coisa que eles dizem no diálogo é que vai acontecer uma destruição global. E aí é a questão, né, de que quanto mais ele usar o poder, mais desequilibrado o planeta Terra vai estar. Cortamos para o deserto e a gente vê aquele reino que aparece no primeiro filme. Ele provavelmente vai sair de Atlântida usando o traje stealth para ninguém ficar sabendo que ele saiu para buscar ajuda. Chega aqui no deserto e vai libertar o Orm que tá preso ali. Agora, o que chama um pouco a atenção são essas criaturas que a gente vê no reino do deserto. Não dá para ter certeza, mas parece até que são as mesmas criaturas que a gente vê debaixo da água. Aquelas que ficam emitindo uma luz verde. E o legal é que o Orm vai estar com esse visual totalmente, né, andarilho. É o que o Aquaman falou no início do trailer. Se passaram 4 anos, né, desde a primeira aventura do Aquaman 1. Aqui vai ter uma cena de ação. E detalhe que é o Orm que tá lutando contra esses caras e não são os capangas do Arraia Negra. São aqueles zumbis que a gente viu que prenderam ele. Depois vai ter uma piada do Orm com o Aquaman, que lembra um pouco aquela relação, né, do Thor com o Loki que teve no segundo filme. Toda essa parte da relação do Orm com o Aquaman
Isso eu acredito que seja a parte mais original do filme. Não consigo me lembrar de uma HQ que a gente tem uma relação assim tão próxima entre eles, de que um ajuda o outro fazendo esse tipo de bromance entre os dois. Aí na sequência tem mais cenas espetaculares debaixo da água, digna de James Wan, e na nave que o Aquaman vai estar com o Orm, ele já vai ter tirado a barba e tudo mais. E o interessante é que os dois vão embarcar numa aventura em busca de alguma coisa. E eu acho que é aí que eles estão indo pro tal do Reino Perdido. Afinal, esse é o título do filme, o Reino Perdido em algum momento vai ter que aparecer. E eles chegam nesse lugar que lembra muito lá a Terra Oca do Godzilla vs Kong. E fica a dúvida realmente onde que fica esse Reino Perdido. A sensação que eu tenho é que realmente é como se fosse a Terra Oca, né? Em algum lugar no subterrâneo do planeta Terra, tá uma segunda Terra atrás, que é imaculada pelo homem. Aliás, imaculada pelo homem, entre aspas, porque a gente vai ver estátua de um rei. E aí não dá pra ter certeza de quem que é esse rei. É uma estátua do rei Atlan ou é uma estátua do rei antigo desse povo que enfrentou a Atlântida no passado, que é o que a gente vai ter o flashback daqui a pouco. Porque se essa sombra aí dos zumbis, que tem um líder, não é o Rei Atlan, como acontece na HQ original, ele pode acabar sendo um outro personagem. E aí o que se especula é que seja Tritão, que é um outro personagem, um vilão do Aquaman, que aparece de vez em quando. O fato é que em algum momento outras pessoas já passaram por ali e construíram até estátuas, então teve uma civilização ali. O trailer corta e a gente tem esse navio do Reino dos Tubarões. E, cara, que visual maneiro que esse tubarão tem. Nossa, demais, demais. Sem vergonha de ser feliz. E aqui vai entrar um pouco de especulação minha, mas talvez esse reino dos tubarões seja um dos reinos que não está feliz com o reinado do Aquaman. E talvez eles até se aliem ao Arraia Negra. Eu me lembro recentemente um episódio do Justiça Jovem que acontece toda uma intriga política ali dentro de Atlântida, né? E os tubarões estão descontentes, né, com o reinado do Aquaman, justamente por não conseguir equilibrar os interesses deles. E com isso vai ser interessante se um dos reinos, né, não concorda muito com o Aquaman e vê a tentativa de destruição do Arraia Negra como uma oportunidade até para derrubar o Aquaman. Bem, cortamos para a cena seguinte, a gente vê esse templo, que me parece ser o mesmo templo que vai ser destruído um pouquinho mais para frente, e o Arraia Negra parece estar entrando no templo. E detalhe que ele já tem o tridente nessa cena, como a gente consegue ver nesse zoom. Então não me parece que essa cena seja no início do filme, e sim algum lugar que o Arraia Negra vai chegar no terceiro ato. Além disso, também esse é o lugar que parece que o Aquaman vai lutar contra o Arraia Negra. O cenário é muito parecido, e isso pode ser tipo a batalha final ou a antepenúltima batalha final. E aqui é esse momento do trailer que ele começa a jogar um monte de cena de ação. A gente vê o Arraia Negra usando aquele raio vermelho do olho dele, e a sequência tem uma grande explosão com algumas pessoas sendo atingidas. Esse é o lugar que no vídeo de cenas dos bastidores dá pra ver que tem uma luta do Aquaman, do Orm, contra os capangas do Arraia Negra. A única coisa é que eu acho que a explosão provocada pelo Arraia Negra não é necessariamente essa mesma explosão que a gente tá vendo aqui. Eu acho que são cenas diferentes. Até porque não faz muito sentido ele querer destruir o próprio submarino dele. Depois tem outra cena badass do Arraia Negra segurando o tridente. E é aqui que tem o tal do flashback do Rei Atlan, que todo mundo diz, né, que é meio Senhor dos Anéis. E é bem Senhor dos Anéis. É muito Senhor dos Anéis. O Rei Atlan reuniu todos os povos para enfrentar essa ameaça dos zumbis verdes. A gente vai ver essa guerra aqui acontecendo, o Rei Atlan vai ganhar. Aliás, como gostou de ganhar a guerra o Atlan, hein? Ganhou lá a guerra do Darkseid, ganhou essa guerra aí contra esses caras aí verdes, hein? Rei Atlan é o conquistador. Enquanto eles estão contando esse flashback, tem um corte para mostrar esses mesmos seres que apareceram no passado, no presente, que provavelmente foram libertados por causa do Arraia Negra. E depois, finalmente, a gente tem um close nessas criaturas. Total, James Wan ficou maravilhoso. Depois ali o Arraia Negra usando o tridente. Inclusive é interessante que o tridente ele se desfaz, né? Ele pode se desprender e até usar como outras armas. Vai ser legal ver como que eles vão usar isso numa cena de ação. E uma coisa importante disso é que no flashback do Atlan, o tridente é quebrado ao meio, exatamente como que a gente vê no presente. Então eu acho que tem essa ligação de ter dois pedaços do tridente. A parte de cima e a parte inferior. Talvez no início do filme o Arraia Negra só tenha um pedaço. E depois ele recupere o segundo e fique mais poderoso ainda. Isso a gente precisa ver. Aqui seguindo, e esse frame, uou, esse frame é muito bom, cara. Esse frame é muito bom. Inclusive tem uma página clássica do Arraia Negra
que ele levanta, assim, exatamente desse jeito, e claro, querendo se vingar do Aquaman. E aqui a gente vê ele comemorando uma vitória, destruindo a casa do Aquaman. Lá atrás você vê claramente o farol, os seguidores deles ali, e atenção para essa criatura lá na esquerda, que parece ser a criatura chamada Bugala, que é um monstro marinho que apareceu nas HQs do Aquaman, justamente na HQ A Morte de um Príncipe e lá A Morte do Aquababy. Depois tem essa cena estendida da luta do Aquaman com a Raia Negra, que parece demais. Gente, essa cena vai ser muito boa. James Wan, meu pai, faça cinema! E ele fez cinema de novo! Será que é pedir demais pro James Wan ficar no lugar do Andy Muschietti no Batman Brave and the Bold? Eu acho que ele consegue pegar esse Batman bem mais fantástico e manter ele, né, nessa vibe energética, adrenalina de cena de ação que só ele consegue fazer. Poxa, eu queria muito. E aí, na sequência, tem um monstro atacando o Aquaman. Na cena seguinte, tem essa cena importante, que é o Aquaman com roupas casuais, tentando impedir que o navio fuja, e ele não consegue. Eu tô bem curioso para ver onde que essa cena se encaixa. E as roupas que o Arthur tá usando aqui é a mesma que ele usa quando tá com o Orm, naquele lugar lá que falamos que parece a Terra Oca. De repente aqui tem algum tesouro que o Aquaman tá buscando, e ele acaba falhando, né? Perde esse tesouro pro Raia Negra, e ele consegue fugir com isso. É uma teoria. Depois aqui o Orm fala com o Aquaman. Esses veículos que voam sobre a água, isso aqui saiu do BioShock, né? Ou do BioShock 3, ou do BioShock 1. Cara, mas tá demais, tá demais. E aí as últimas cenas são praticamente as mesmas que a gente viu no teaser, com a única diferença que a gente finalmente vê a Mera de perto. Ela tá atacando, parece um submarino, parecendo que tá tentando tirar alguém de dentro. Talvez pra querer brigar com essa pessoa, ou talvez pra resgatar alguém. E se você olhar pelas bordas do submarino, parece que é o submarino do Raia Negra, que a gente vê no início do trailer. Tem uma outra cena que a gente também vê o líder dos monstros lá. Essa cena badass do Aquaman de costa. E aí o trailer termina com o Aquaman nadando e o logo do filme. Ah, sim, tem o cavalo marinho que o James Wan confirmou, né, que é o mesmo cavalo marinho que aparece nas HQs, que se chama Storm. O James Wan também confirmou em entrevista que o polvo, aquele polvo do primeiro filme, vai aparecer também. E ele disse que ele vai ser um personagem importante. Só que é curioso, porque se ele é um personagem importante e a gente não viu ele muito no trailer, talvez eles estejam escondendo alguma coisa. Na HQ que o Aquababy morre, o polvo é usado como babá do Aquababy. Enquanto que o Aquaman e a Mera estão em exílio de Atlântida, eles estão tipo numa base secreta deles ali, o polvo fica cuidando do Aquababy. Então, talvez em algum momento aconteça isso deles deixarem a criança com o polvo. Isso é, se a criança tiver poderes, né, subaquáticos. Porque até o momento a gente não viu ela debaixo d'água. Eu acredito que ela vai ter, né? É o filho do Aquaman com a Mera. Muito difícil não ter poderes. Mas bem, esse foi o trailer do Aquaman. Como eu disse, eu tentei fazer uma análise diferente. Até por isso que não saiu na hora o vídeo. Mas olha, eu tentei cobrir todos os pontos narrativos que eu encontrei. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Não deixem de dar o like, não deixem de deixar aquele comentário. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. E essa foi a nossa análise do trailer 1 de Aquaman, Reino Perdido. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.